psicólogo da Clínica Numen, é escritor, é palestrante e é servidor público. E o Danilo vai nos esclarecer sobre o doomscrolling, que é a prática de consumir notícias ruins de forma compulsiva, que já é um alerta para a saúde mental. Boa tarde, Danilo. Seja sempre bem-vindo à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, equipe da Rádio Excelsior. Boa tarde, ouvintes. Sempre um imenso prazer, uma enorme alegria poder voltar para falar novamente sobre saúde mental, tema que é tão importante para as nossas vidas. Afinal de contas, sem saúde mental não existe saúde. Isso, perfeito, Danilo. E a pandemia da Covid, né, Danilo, completou 3 anos, né, ela está completando, e neste período, os termos, né, esse termo é doomscrolling, né, que ganhou destaque ao fazer referência à compulsão por ler mais notícias, seja em redes sociais, em sites de notícias, nas mídias, enfim. Aí eu queria que você explicasse, né, mesmo o que é o doomscrolling, né, essa tradução, qual é a tradução livre, qual é a origem da palavra, que você sempre explica isso para a gente. O termo é doomscrolling. Scrolling, né? Doomscrolling é um termo que acredita-se tenha sido criado lá no ano de 2018, porque é quando surge no Twitter, e aí outras pessoas vão falar também doomsurfing, que é de surf, né, que antes as pessoas falavam em surfar na rede, surfar na internet. Hoje em dia a gente não fala mais isso, né? Aqui no Brasil a gente falava mais navegar, e hoje em dia a gente acaba falando muito pouco a esse respeito quando usa redes sociais. Mas do que é que se trata, na verdade? É gastar uma quantidade excessiva de tempo lendo grandes quantidades de notícias negativas pela internet. Basicamente é esse costume que tem afetado muitas pessoas, e nós vemos que tem sido um grande problema de saúde, né? Hoje em dia realmente é uma situação bruta, porque muitas pessoas têm essa tendência a gastar uma quantidade excessiva de tempo com notícias negativas, notícias tristes, deprimentes, que inclusive cresce bastante ao longo da pandemia. Isso, sem dúvida alguma, teve um impacto muito grande, que a gente vai ver que, por exemplo, eventos como a própria pandemia, o protesto com relação à morte de George Floyd, as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, a invasão do Capitólio lá dos Estados Unidos em 2021, mais recentemente, no ano passado, a invasão russa da Ucrânia. Tudo isso fez muitas pessoas terem esse comportamento, né? Que inclusive esse termo foi popularizado em alguns dicionários online da língua inglesa, e o site dictionary.com escolheu como a principal tendência do mês de agosto de 2020 e também nomeou esse termo doomscrolling como sendo a palavra do ano de 2020. A palavra doom significa danação, desgraça, fim do mundo. E aí o scrolling é justamente você deslizar através do texto online, né? Você passar para baixo, passar adiante e ficar ali consumindo aquele tipo de informação. Então a tradução livre seria algo como como é que eu te chamaria isso? Seria uma espécie de você ficar rolando notícias ruins, notícias do fim do mundo. Seria algo como navegação do fim do mundo, algo desse tipo. E também, né, a gente tem que, meio recente também, a invasão aqui, né, dos 3 poderes, também foi algo, né, que, né, também foi bastante impactante. Fomentou mais ainda, né? Então veio exacerbando da pandemia. Aí a gente se pergunta, Danilo, por que as pessoas praticam o doomscrolling? Na verdade, existem algumas tentativas de explicação. É um fenômeno muito recente ainda. Existem várias pesquisas acontecendo.
Algumas grandes, inclusive, chegaram a algumas conclusões curiosas com relação ao impacto na saúde, mas esse ato pode ser atribuído a um viés natural que nós temos para a negatividade com relação a consumir informações. O que é esse viés de negatividade? É uma ideia de que os eventos negativos têm um impacto maior no bem-estar mental do que os bons. E aí alguns pesquisadores vão chegar a dizer que nós temos uma tendência, né, que nós fomos programados pela natureza para ver o negativo, para ser atraído pelo negativo, porque isso quer dizer que você se previne de um prejuízo físico ou emocional. No processo evolutivo, a gente vai ver que a gente procura mais o negativo. Os ancestrais, por exemplo, descobrindo uma criatura antiga que poderia feri-los, com isso eles poderiam evitar ser feridos. Então, é uma tendência de buscar esse tipo de informação como uma forma de se precaver. Só que, ao contrário dos humanos primitivos, a maioria das pessoas hoje, na verdade, não percebe que está ali procurando. As pessoas não percebem, Márcia, isso é importante. Sim. Não percebem que estão procurando informações negativas. E acaba que os algoritmos da mídia social terminam atendendo ao conteúdo que os usuários se envolvem mais e terminam exibindo mais postagens de natureza semelhante e acaba fazendo com que essa rolagem do fim do mundo, né, o doom scrolling, tenha esse comportamento de autoperpetuação. As pessoas têm uma pergunta, elas querem uma resposta, elas buscam obter essas respostas para que elas se sintam melhor, só que elas continuam rolando a tela para baixo, rolando, e muitos vão achar que isso vai ser útil, mas acaba se sentindo pior depois. E sem perceber, vão consumindo cada vez mais, né? Sem perceber, consomem cada vez mais. E também tem um mecanismo no cérebro que pode explicar esse fenômeno, Márcia. A gente tem uma estrutura no cérebro chamada giro frontal inferior, que desempenha um papel importante no processamento de informações, na integração de novas informações, transformando elas em crenças a respeito da realidade. E aí isso quer dizer o quê? Que o cérebro, que essa parte do cérebro, que é o giro frontal inferior, filtra seletivamente as más notícias, quando novas apresentações são informadas, à medida que ele atualiza suas crenças. E aí quando a pessoa se envolve numa situação de doom scrolling, está ali aprisionada, compulsiva por informações negativas, o cérebro vai se sentir ameaçado e vai desligar o filtro de más notícias. E aí você desliga e passa a acreditar que aquilo é a verdade. Isso é um grande problema. Inclusive tem testes neuropsicológicos, testes neurológicos interessantes mostrando que usando estimulação eletromagnética transcraniana, dá para ver claramente o efeito dessa área do cérebro, do giro frontal inferior, para tirar essa capacidade de que a gente filtre. Então, a gente vê que esse aumento de exposição a informações ruins, a notícias ruins, expõe também o cérebro a uma quantidade maior com relação a essas notícias e restringe a capacidade do cérebro de aceitar as notícias boas. Isso explica, por exemplo, uma coisa que aconteceu com um jornal norte-americano que resolveu, durante um dia apenas, Márcia, exibir somente notícias boas. Eles perderam 75% dos seus leitores. Virou uma cultura, né, Danilo? Isso. Virou uma cultura, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem esse tipo de circunstância. Assim, é importante se lembrar também que isso não é uma coisa nova não, viu, Márcia? Sim. Isso não é coisa nova não, porque, na verdade, isso pode venha a ser comparada com um fenômeno que é muito mais antigo, lá da década de 70 do século passado, chamado de síndrome do mundo cruel ou síndrome do mundo mau, que é o que, na verdade? É a crença de que o mundo é um lugar mais perigoso para se viver do que realmente é.
E isso acontece, essa crença de que o mundo é um lugar mais perigoso do que o que realmente é resultado da exposição prolongada à violência, com conteúdo relacionado na televisão, porque na década de 70 não tinha internet, né? Então a gente tinha muita televisão. Então os estudos mostram que essa síndrome do mundo mal acabou trazendo muitas complicações, síndrome do mundo cruel, como eu prefiro chamar. Trouxe muitas complicações para as pessoas, justamente traziam um índice maior de depressão. Alguns pesquisadores vão mostrar que existe uma correlação direta entre a quantidade de televisão que a gente assiste e a quantidade de medo que se tem do mundo. Olha aí que importante isso, né? Faz todo sentido, viu? E, Danilo, e muitas pessoas, né, são mais propensas a ler notícias mais, né, ficam através de seus telefones, das mídias sociais. E aí, de que forma, né, o doom scrolling pode afetar a nossa saúde mental, né? Para que a gente tenha mais um alerta. Afeta bastante. Afeta bastante. É importante lembrar que quando a gente fala em doom scrolling, a gente está falando aqui de uma circunstância em que a pessoa fica triste, ela fica deprimida, ela quer mais informação. Você lembra quando a gente falou sobre FOMO, da síndrome de FOMO? Sim, sim. Pois é, a gente teve a oportunidade de falar da síndrome de FOMO e o doom scrolling é uma manifestação da síndrome de FOMO. O que é FOMO? Só para lembrar, para que as pessoas saibam, né? Falava FOMO, vem do inglês Fear of Missing Out, que é, na verdade, traduzido como medo de perder algo ou medo de ficar de fora. De fora. Que é o quê? A pessoa fica com medo de ficar desatualizada, de ficar desinformada, de não se desenvolver no ritmo que a tecnologia cita. E aí a pessoa acaba com esse medo de ficar de fora, de não saber a respeito das novidades, de não estar atualizado, a gente acaba tendo uma angústia, uma sensação de que a gente está aquém, que a gente é inadequado. Então isso impacta muito. Aí só para a gente ter uma ideia, as últimas pesquisas, talvez a mais interessante de todas, que é uma pesquisa razoavelmente extensa, com 1.100 pessoas, descobriu que 16,5% dessas pessoas faziam uso severamente problemático, olha aqui que termo interessante, né? Severamente problemático de notícias, que levou a maiores níveis de estresse, ansiedade e outras questões de saúde. Só para a gente ter ideia, das pessoas que fazem doom scrolling, 74%, ou seja, quase 3/4 das pessoas têm transtorno mental. Olha aí que fala. Diga novamente esse percentual, para ver se eu entendi bem. 74% das pessoas que fazem doom scrolling têm transtorno mental. Pode ser leve, moderado ou severo, mas está ali presente. Faz sentido, né? É grande e severo. Aí vem a dúvida, né, Márcia? Que as pesquisas ainda estão tentando achar a lógica a respeito disso. É o transtorno mental que leva a pessoa a buscar más notícias ou são as más notícias que trazem para a pessoa transtorno mental? Até então, as duas coisas não são incompatíveis. Até então, as duas coisas parecem caminharem juntas. Sim. E para mais do que isso, Márcia, é uma coisa que talvez tenha me assustado ainda mais, e eu acho que é muito relevante a gente falar sobre isso. Dessas pessoas, 61% descreveram problemas físicos. Também. 61% mostraram também transtorno físico. Não é só mental. Imagina. É muita coisa, viu? É muita coisa mesmo. Desastroso mesmo, viu? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o padrão de informação que a gente consome. Tem uma autora que eu gosto bastante, que traz sempre algumas sacadas a esse respeito, que diz assim, que a gente precisa tomar cuidado com o padrão de informação que a gente consome, porque no final das contas, aquilo ali vira o ruído de fundo de nossas mentes.
Olha para aí que É fala, hein? verdade. Profundo e verdadeiro. Uhum. Né? E, Danilo, nós entramos na era da infotoxicação. É verdade. É uma Não é grande, verdade? grande fala, né? Grande fala. Realmente. Realmente. É o que Nesse está estudo, acontecendo, né? A é forma que a gente está lidando. É a forma como a gente está lidando. As pessoas relatam sofrimento emocional. Elas querem aliviar o sofrimento emocional por conta das crenças a respeito da realidade, as crenças que elas desenvolveram com relação ao perigo do mundo, só que nessa história elas consomem mais informações negativas e acabam ficando com mais sofrimento emocional. Eu falei desses entrevistados aí que tiveram consumo severamente problemático, mas também tivemos 27,3% deles tiveram níveis moderadamente problemáticos, ou seja, olha aí que fala importante também, né? Moderadamente problemáticos, 27,3% é muita gente. Muita É gente. muita gente, Muita muita gente. gente. Deixa eu ver aqui. Vera Lúcia, ela diz, Danilo, essa excessiva busca por notícias ruins e negativas pode se transformar em um vício? Sim, é uma compulsão. A pessoa acaba não percebendo que ela está ali viciada naquele padrão emocional. Ela está com um padrão emocional, né, que frequentemente é o medo. É importante a gente lembrar isso. Tem um termo em latim que é argumentum ad metum, que significa literalmente isso, né? Argumento pelo medo ou argumento do medo em português, que é uma falácia que infelizmente a gente vê que existe uma mídia que induz as pessoas a essa falácia, que é trazer justamente o apelo ao medo. É usado, a gente vai ver isso no marketing, na política, na religião, né? No marketing, por exemplo, é melhor que você tenha o nosso plano de seguros, vai que acontece algum acidente com você. Ou essa fala é um argumento ao medo, né? Através do medo, faz com que a pessoa sinta medo. Né? Na religião, se você não se converter na minha religião, você vai para o inferno. Se converter na minha, você vai para o céu. E nessas falas, a gente acaba tendo o argumento ao medo, né? E aí as pessoas aprisionadas a esse padrão emocional de medo não conseguem se desvencilhar. É como um vício mesmo. Quando você tenta mudar, você sente a resistência, você sente, o corpo sente quando você tenta mudar um padrão emocional. É igual aquela história, você deixa, eu quero deixar de ser ciumento, eu quero deixar de ser egoísta, eu quero deixar. Toda vez que você tenta mudar um padrão emocional, você vai sentir uma resistência como alguém que está tentando se livrar de um vício. Alguém que está tentando parar de fumar, parar de beber. É a mesma lógica, porque no final das contas você está viciado nos neurotransmissores que você alicia no seu organismo quando sente essas emoções. Eu recebi aqui de Graça, boa tarde, Graça. Ela está dando boa tarde para a gente. Ela diz que nota que a mídia explora as más notícias em busca de audiência. Por que isso acontece? Temos grande parte da população que consome e ela acha preocupante. Eu gosto da explicação que realmente a gente está programado para se precaver de situações ruins e por isso acaba consumindo mais facilmente esse tipo de informação. A gente não quer ser pego de surpresa em momento algum, né? Então, por isso, a gente acaba tendendo a buscar esse tipo de informação. Só que preciso ter um pouquinho de cautela, que acaba que não adianta a gente estar bem informado na maioria das vezes, porque o fato de você estar bem informado não vai diminuir o impacto da violência, da insegurança na sua vida. Não faz muita lógica isso. É verdade. Né? Agora, óbvio, você sabe que tem um problema ali naquela região, então você já vai lá no horário mais específico que você sabe que é menos propenso a ter um risco maior, entende? Então, sim, você precisa ter os pés no chão, mas daí a você se atolar em informações que vão te trazer angústia, vão te trazer revolta, e revolta acontece mesmo, a gente fica rebelde com a situação, né? A gente, muito frequentemente, em vez de tomar uma atitude para tentar mudar,
a gente fica aprisionado no padrão de reclamar porque os políticos, porque a gente esquece que quem bota os políticos lá somos nós, né? A gente muitas vezes tem esse queixume projetando no outro a responsabilidade de uma coisa que a gente precisa realmente se colocar. A gente ainda vota em fulano porque ele vai dar emprego para minha sobrinha, esse tipo de coisa. E uma coisa que você falou, que eu acho que Graça não ouviu, mas é importante falar para você repetir, com relação assim, que a mídia mostra o que você quer. Então, vê se a população está consumindo, o que você falou há pouco, né? Que a população está consumindo mais, né, esse tipo de notícia negativa, então ele vai oferecer cada vez mais, Graça. Isso o Danilo estava falando, e é uma verdade, né? Isso acontece tanto nas mídias sociais, né, nas redes sociais que a gente tem aí, que usam dos algoritmos para poder te dar mais informação do que você se interessa, e aí você, de certo modo, vira aprisionado numa bolha com aquele tipo específico de informações. Interessante, né? Quando a gente pega o celular para poder pesquisar o preço de alguma coisa, aí que abre a rede social, vem uma propaganda de algo daquilo que você pesquisou. Ou seja, existe uma interação em que o algoritmo captou que você está procurando informação sobre aquilo, então ele vai te dar mais informação sobre aquilo, ele vai tentar vender aquilo para você. É verdade. E aí você, obviamente, vai ter. Agora, não é só isso, Márcia, não é só o algoritmo. A gente também, só lembrar esse experimento que eu falei, né, do jornal norte-americano, que perdeu 3/4 dos seus leitores no dia em que eles resolveram só noticiar coisas boas. É incrível, né? Graça pergunta assim, e as pessoas que fazem questão de compartilhar sempre as notícias, é cuidado? Não. Às vezes está trazendo, na verdade, para o outro o que está vivendo também de sofrimento, de angústia. É aquela história, né? Mas a gente volta e meia fala essa frase: todo excesso esconde uma falta. Então a gente precisa parar, olhar para dentro e perguntar o que realmente, do que eu tenho medo realmente, o que realmente eu estou fazendo quando decido escolher assistir determinado tipo de programa na TV, ou ler, ou seguir determinados perfis nas redes sociais, o que eu realmente quero com aquilo. E aí você, com esse olhar mais para dentro, mais introspecto, talvez você consiga perceber que tem alguma coisa ali que não está resolvendo, né? Porque se resolvesse, se realmente você ficasse mais tranquilo consumindo tantas informações, você não estaria ainda angustiado, chateado, revoltado, rebelde, com a sensação de que você é um estranho no ninho, o isolamento, tudo isso, né? Tudo isso. Antônio de Candeias, Antônio Sá, disse que está ouvindo o nosso programa, está gostando muito, viu, Danilo? E também Edna está dizendo que entrevista maravilhosa, né? E mandar um abraço para a gente. Um abraço para a dona Edna. É isso. E Graça também está agradecendo. Obrigada, Graça. Ao colega dela, escritor. Graça também é escritora, é poetisa, olha. Sim, a gente escreveu o livro junto já, né, Graça? Maravilha, sim. É verdade, vocês se conhecem. É verdade. Gal Perdigão, é verdade, é verdade, viu? Danilo, tá mandando um abração para você. Graça. Um grande abraço também para o nosso amigo de Candeias. Danilo, antes de ir para nosso intervalo comercial, eu vou lhe perguntar qual a diferença entre bem informado, uma pessoa bem informada, né, e ser inundado com informações que não vão acrescentar nada à sua vida. A primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar é uma diferenciação que li quando ainda estava na faculdade, ainda estava estudando psicologia na UFBA, e aí tive acesso a essa informação que me fez bem pensar. É que informação é diferente de formação. Muito frequentemente a gente tem muita informação e não sabe o que fazer com ela. Muito frequentemente a gente é muito bem informado. Hoje em dia a gente é bombardeado com muita informação e a gente não sabe como concatenar essas informações, como ajustá-las, como ligá-las, como relacioná-las.
e aí acaba caindo no risco da deformação. Isso é uma coisa que eu acho uma grande verdade. A gente acaba fazendo uma perspectiva completamente equivocada. É igual o cientista que disse assim, eu peguei uma aranha, disse anda aranha, a aranha andou. Aí eu arranquei uma pata, eu disse anda aranha, a aranha andou, deu uma mancada ali, mas andou. Aí arranquei outra pata, anda aranha, ela andou, a outra, até que ficou uma pata só, eu disse anda aranha. Ela se arrastou ali com uma pata só, mas andou. Aí quando eu arranquei a última pata, ela não andou. Aí eu disse, anda aranha. Ela não andou. Aí eu fiz uma conclusão científica. A aranha sem patas fica surda. Você entende como a concatenação das informações é absolutamente essencial? Sim. É verdade, viu? É verdade. Você explicou muito bem. Fez uma analogia perfeita. Então, Danilo, a gente vai para o nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco falando mais sobre o doom scrolling, né? É importante para a gente se conscientizar que a gente não precisa estar se encharcando de notícias ruins. Até já. Até já. Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa Eu gosto de ser mulher. A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. É da Clínica Numen, é escritor, é palestrante, é servidor público. Estamos falando sobre o doom scrolling, que é a prática de consumir notícias ruins compulsivamente, que já é um alerta de saúde pública, de saúde mental. Essa notícia que eu mandei, que eu coloquei, né? Todo dia eu coloco uma notícia para atualizar meus ouvintes. Não sou nada sensacionalista, mas é uma notícia de utilidade pública. Dois ouvintes, Antônio Jorge, boa tarde, Antônio Jorge. Ela disse que o áudio está com volume baixo. Eu acho que é o de Danilo, porque uma outra ouvinte também me disse que está ouvindo Danilo baixo, que a minha voz está tranquila, mas que você está com fone de ouvido, Danilo? Tô sim, pronto. Eu acho que eu vou falar mais alto agora. Tá certo. Tá bom, obrigada, Antônio Jorge, pela sua, e Mariana também, né, pelo seu toque, né, por nos avisar. Deixa eu ver aqui, Marina. Marina mandou um WhatsApp para a gente, Marina da boa tarde, e ela diz, a gente precisa se atualizar até para nos resguardar em relação à violência urbana, por exemplo, mas não podemos consumir só tragédias, não é mesmo, Danilo? Obrigada, inclusive, tem algumas pesquisas que têm mostrado, uma pesquisa longa até, de 2017 até 2022, que mostrou que algumas pessoas estão evitando notícias deliberadamente. 38% das pessoas que foram pesquisadas admitiram que às vezes ou frequentemente evitam ativamente notícias. Olha aí que fala interessante, hein? E aí, 38% agora em 2022, no ano passado, e 29% em 2017. Ou seja, há um aumento de uma evitação consciente de notícias. E a gente vê que até mesmo alguns jornalistas têm admitido evitar notícias. Olha para isso, Márcia. Que interessante, né? Dizendo, inclusive, que isso pode estar afetando a cobertura dessas notícias. Né? E aí é interessante a gente ver que os próprios jornalistas têm falado da necessidade de incluir intencionalmente mais esperança, mais dignidade para as histórias, para que o público possa também viver isso sem o desamparo que está vivendo, sem quererem se desligar completamente das notícias, como é o que tem acontecido. É verdade. Vai ao extremo, não é? A gente vê situações assim, né? Se não me engano, aqui na Bahia tivemos uma jornalista famosa que se afastou por conta de não estar bem emocionalmente, e aí a gente pode pensar que talvez seja um caso desse nível, né? Então é preciso que a gente veja que existe sofrimento quando a gente lida com esse tipo de coisa.
esse consumo de más notícias, Márcia, tem a ver com altos índices de ansiedade, depressão, estresse, e tem trazido, segundo os relatos, sintomas parecidos com o transtorno de estresse pós-traumático, de quando a pessoa tem um trauma. E, inclusive, outros estudos interessantíssimos também têm mostrado que a questão do scrolling, né, que é buscar compulsivamente notícias ruins, parece mexer com a capacidade das pessoas de enfrentarem traumas. Reduz essa capacidade. Olha que importante também. Um efeito contrário, né? E isso tem um efeito contrário do que as pessoas querem. É isso. Deixa eu ver aqui se você mandou outra mensagem. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Luciana. Danilo. Boa tarde. É difícil entender o porquê essas pessoas entram nesse universo de negatividade deprimente. É difícil e as pessoas têm que tomar consciência, né? Porque a gente tem falado aqui durante todo o programa com relação a isso, como isso faz mal à nossa saúde mental, né? E isso que você falou agora faz todo sentido, Márcia. Em primeiro lugar, é necessário tomar consciência. Essa sua fala aí é realmente o brinde da tarde de hoje. Tomada de consciência vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, às vezes a gente está consumindo sem perceber. Sabe aquela história que eu falo de vez em quando de abrir geladeira para pensar, de ir para a porta do quarto olhar e pensar, o que eu vim fazer aqui? A gente às vezes faz as coisas automaticamente, a gente não tem consciência. E consumir informações é um dos padrões de comportamento nos quais nós podemos estar também completamente inconscientes. Então, tomada de consciência é o primeiro grande passo a fazer. Eu estou com tanta necessidade assim de ver esse tipo de informação, porque, para que isso ajuda na nossa tomada de consciência. É verdade, viu? E eu acho que até essa necessidade, né, que as pessoas têm de ficar sempre em contato com esse tipo de notícia provoca até um isolamento, né? Levando até uma depressão, né, Danilo? Isso, índices altos de isolamento, ansiedade, depressão, tristeza, têm sido relatados por pessoas que têm essa compulsão por notícias ruins. E, infelizmente, eu tenho percebido na minha prática clínica que as pessoas que mais têm sofrido atualmente, aí eu estou falando baseado num círculo bem restrito, né, bem pequenininho ali, que são os pacientes que eu atendo, é que os que mais sofrem são os que são mais engajados politicamente. Então, acaba que eles consomem mais informação. E aí, por isso, sofrem mais e por isso retroalimentam mais essa sensação de isolamento, de que os outros não entendem eles, de que os outros não são confiáveis, de que os outros não dão tanta importância quanto ele dá, que deve ser dada. Tudo isso é algo que a gente precisa estar bastante atento nessa tomada de consciência. Que vem nessa defesa. Poxa, você não consome porque você fica alienado, você não sabe o que está acontecendo, né? O medo de ficar alienado é o que a gente falou agora, né? O FOMO, Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. Aí eu não quero ser alienado, então eu vou mergulhar de cabeça. E nesse mergulhar de cabeça, você machuca bastante sua cabeça no sentido metafórico. Você sabe, por ser esse recorte feminino, né? Que é meu programa é um programa da sociedade, mas tem esse viés, a voz das mulheres, e a gente traz realmente a voz das mulheres. Eu sempre pergunto, né? Sempre puxo a sardinha. Mulheres e homens, a gente sabe que consomem notícias de forma diferente. Qual dos sexos, dos dois sexos, né? Tem mais compulsão, dos sexos tem mais compulsão por notícias negativas, né? Seja em redes sociais, em sites, nas mídias, em geral. Márcia, é interessante, porque quando eu vou me preparar para poder falar com você, obviamente que eu me preparo, eu leio,
eu faço estudos, eu pego artigos, pego artigo em inglês, pego material que a gente consegue, e como é um assunto muito recente, eu vi que temos pouca coisa. Em língua portuguesa quase nada, em língua inglesa tem um material bom, mas é curioso isso, não tem nada sobre essa diferença aí na prevalência dos homens com relação às mulheres. Não consegui encontrar nada, só um artigo que falava do fato de que parece um pouco a questão do FOMO, é um desdobramento do FOMO, e no FOMO, que é esse medo de ficar de fora, medo de perder algo, é que a gente vê a diferença, né? No FOMO, a gente sabe que os homens são muito mais propensos a desenvolver essa síndrome em comparação com as mulheres. Aí, por conta disso, há que se inferir que também será assim no doom scrolling, mas isso é apenas uma inferência, não dá para a gente afirmar categoricamente, porque ainda não temos estudos sérios a esse respeito. Eu percebo, assim, também uma questão minha, né? É uma percepção minha, falando de pessoas mais idosas que eu conheço, né? Homens, eles consumindo mais esse tipo de, como uma experiência, né? Uma observação minha, de que eles consomem mais esse tipo de notícia. Sim, mas faz Relatos sentido, de faz parentes, sentido. de amigos, entendeu? Faz sentido. Agora é uma inferência, a gente não sabe se isso é embasado na realidade estatística. Mas realmente faz sentido. É o que eu também percebo, Márcia, eu não vou mentir para você, eu também vejo dessa forma. Mas é preciso que haja estudo científico para realmente assinar embaixo aí e ratificar isso. A gente não pode definir nem dizer que é regra, né? Isso. Porque realmente não tem um estudo específico para isso, né? Mas, Danilo, a gente faltando ainda alguns minutos, eu lhe pergunto, como combater, né, esse hábito, e como profissional, né, os profissionais da saúde mental, né, podem ajudar a combater isso, né, a sair, a fugir, né, desse padrão. Não dá para a gente parar de consumir notícias. Sim. Não dá para a gente se alienar do mundo para evitar o doom scrolling. Mas a gente sabe que existem algumas maneiras de distanciar um pouquinho para que isso não tenha um impacto tão negativo nas nossas vidas o tempo todo. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente reconheça que tem um problema. Isso é algo importantíssimo, essa tomada de consciência que a gente falou agora há pouco, né? É importante que as pessoas que estão perdendo o controle consigam perceber o tempo que elas gastam passando ali a ler as notícias, passando para baixo as notícias, e como isso afeta o seu humor, afeta o sono negativamente. A gente nem falou disso, né, da questão do sono, porque afeta o sono também. Então, com isso, quando você identifica, fica mais fácil limitar o comportamento e acalmar os impulsos. É importante que a pessoa crie uma rotina. Algumas pesquisas lá da Universidade de Virgínia, dos Estados Unidos, vão mostrar que as pessoas precisam de uma rotina de 20 a 30 minutos de manhã ou à tarde, por exemplo. Apesar de que eu acho melhor fazer isso de tarde, viu? Porque tem outros estudos que mostram, um estudo maravilhoso, inclusive, que mostra que foi feita um questionamento com relação a isso de ler notícia ruim. O Huffington Post fez uma pesquisa, percebeu que pessoas que assistiram 3 minutos de notícias ruins pela manhã tinham 27% mais chance de relatar um dia ruim lá à frente, 6 a 8 horas depois. Só para a gente ter uma ideia, comparativamente, o grupo que assistiu notícias boas tiveram um relato de que tiveram um bom dia em 88% das vezes. Então, separar um tempinho, de preferência no final da tarde ou no começo da noite, não que seja perto de dormir, que seja antes, né, desse horário, é bom ter essa rotina, isso vai ajudar. Diminuir gradativamente o tempo que a pessoa faz para poder usar aquilo, né? Eu gasto, sei lá, 1 hora lendo notícia ou assistindo jornal. Diminua esse tempo, veja com a forma de mais calmamente reduzir o impacto disso, reduzir esse ritmo, procurar acalmar os pensamentos negativos, né? Se preocupar
com as consequências de uma vez só não é algo saudável, então por isso é preciso que a pessoa use aí, no caso, ferramentas para poder diminuir a angústia, né? Técnica de meditação pode ajudar, mindfulness pode ajudar, né? Então isso vai fazer com que a pessoa reduza as sensações ruins, busque lazer, coisas que dão prazer, coisas que dão alegria, que dão esperança, uma boa leitura, uma atividade religiosa, tudo isso pode ajudar. E fazer um detox digital, né, Márcia? Diminuir um pouquinho aí a questão do uso da internet, reduzir isso, desconectar um pouquinho do mundo digital, vai ser bom. De vez em quando você fazer isso é legal também, tirar um dia no mês para não usar celular, não usar computador, para ficar ali desfocado naquele momento, para você curtir, fazer outras atividades sem que haja uma interrupção do seu dia a dia. Isso vai trazer benefício para a saúde mental.